Salve, rapaziada, boa noite. Iniciando aqui a primeira live para testes aqui no canal, ainda sem câmera. E meu nome é Rodrigo, sejam todos bem-vindos. Essa live, consequentemente, após o término da live, eu vou postar como vídeo aqui no canal, para a gente debater um pouco nos comentários após isso. O que é que vocês acham sobre as ideias faladas aqui na live. E espero que gostem, que concordem e que não concordem também, não tem problema nenhum. O importante é a gente falar sobre Palmeiras e trocar ideias sobre tudo que está acontecendo no nosso clube. Espero que todos estejam bem nessa madrugada e vamos lá. Hoje eu já vinha com esse plano de começar a fazer lives aqui no canal já fazia um tempo. E é claro que começar do zero é complicado e tudo, mas agradeço a todos que escutarem um pouco, perderem um pouco dos seus tempos aqui comigo e espero que gostem. De verdade, faço com carinho e vamos lá, bola pra frente, vamos começar. O intuito dessa live, no final das contas, é comentar um pouco notícias que vêm saindo sobre o Palmeiras e que vem me irritando bastante ao longo dos últimos dias, porque eu, assim como muitos palmeirenses que eu conheço e converso e tudo, a gente vem sentindo que a perseguição da imprensa com o Palmeiras e com os jogadores, com o treinador, com todo mundo, vem a cada dia mais aumentando. Nós já sabemos que o Palmeiras nunca foi muito bem visto pela mídia e sempre foi um pouco até perseguido. Mas ultimamente, acho que desde a chegada do Abel, mais ou menos, essas coisas pioraram, né? E uma coisa que me preocupa bastante é que o presidente do Palmeiras, o senhor Maurício Gagliotti, não se pronuncia, não se preocupa em defender esse clube gigante que ele preside, essa instituição gigantesca, com uma torcida gigantesca. E na mídia isso também não vai acontecer, porque os funcionários, né, os supostos jornalistas não fazem questão nenhuma de esconder que não gostam do Palmeiras e de criticar, mesmo com o clube passando por um dos melhores momentos da sua história, futebolisticamente falando, óbvio. Eu vejo uma necessidade muito grande de pessoas para defender o clube na mídia e sinto que não acontece isso. Essas pessoas podem até estar lá, mas ou não tem coragem ou não tem autorização de fazer isso. A mídia costuma ser bastante tendenciosa e muitas vezes até maldosa quando o assunto é o Palmeiras. Vide essas últimas entrevistas do Abel, vide notícias sobre o Felipe Melo, vide notícias sobre supostas vendas dos nossos jogadores que nunca existiram. Então, vem acontecendo já há um tempo essa piora, vamos dizer assim, na forma com que o clube está sendo tratado na mídia, e isso me preocupa bastante, porque sem defesa cabe a nós torcedores defender a nossa honra, defender a honra do nosso clube. Esse canal aqui foi criado há um tempo e a minha intenção, na verdade, quando criei o canal, era fazer algumas reclamações de que, como torcedor, eu me sentia muito de mãos atadas. Eu disse, não, eu vou criar o canal e vou tentar passar a minha opinião para o máximo de pessoas possíveis. Pouco tempo depois que o canal foi criado, o Luxemburgo na época foi demitido e o Abel chegou. E aí o Abel chegou sacudindo tudo, mudou tudo, ganhamos Libertadores, ganhamos Copa do Brasil, tudo mudou. E acabou que o canal passou um tempo parado, mas agora a minha ideia é voltar com lives quase que diárias. Vou tentar fazer a live todo dia, não nesse horário, esse horário eu estou fazendo mais porque é um teste, mas as lives serão feitas quase que diariamente e após o término delas eu estarei postando no canal para quem não pôde acompanhar ou não quis acompanhar ao vivo, mas que quer escutar o que eu falei em algum outro momento do dia. Então, hoje é mais esse, para dar uma introdução sobre como vai ser. E, como eu falo, as lives serão debatendo notícias que
que saírem na mídia a respeito do Palmeiras, dando a minha opinião, perguntando qual é a opinião de vocês. Espero que, com o passar dos dias, mais pessoas possam aparecer por aqui, seja para o ao vivo, seja para comentar depois e deixar um feedback para mim. Mas a ideia é essa, é unir palmeirenses e trocar experiências, trocar palavras. E eu espero que vocês gostem. Falando um pouco sobre o jogo, né, que aconteceu ontem, Palmeiras 6, Universitário do Peru 0. Foi bastante importante, ao meu ver, vencer e vencer bem da forma que foi, porque nem tudo são flores lá pro lado do Palmeiras. Existia já uma pressão um pouco forte no Abel, tanto por conta de alguns conselheiros que, ao meu ver, mais jogam contra o clube do que a favor, e também por conta da imprensa que tirou, desde a derrota na final contra o São Paulo, tirou o Abel para Cristo, né? Tirou o Abel para nada, para reclamar, para humilhar, para levantar mentiras a respeito dele. E eu vejo como um absurdo o que vem acontecendo no Palmeiras, em relação ao Abel, principalmente. Então essa partida de hoje, apesar de que muitos tratavam como um jogo muito fácil, de forma até que foi, né? Mas foi importante o Palmeiras conseguir se impor, mesmo com o time reserva. Já estávamos classificados em primeiro do grupo, mas foi bom. Mesmo com o time reserva, a gente conseguiu entrar. Os primeiros 30 minutos de jogo foram meio travados ali, o time meio recuado. Mas após sair o primeiro gol, as coisas começaram a andar bem. O Palmeiras voltou para o segundo tempo muito forte, apesar do Abel não ter mexido em peças dentro de campo, mas mexeu no posicionamento de alguns deles e foi bastante importante para a gente. Os gols foram saindo, 6-0 foi ótimo e dá uma tranquilidade, porque o próximo jogo no domingo é contra o Flamengo, na abertura do Campeonato Brasileiro. E se perde hoje ou se tem um resultado não tão elástico, a pressão em cima dos jogadores, em cima do próprio Abel, ia começar a ficar meio chata e talvez pudesse chegar neles e incomodá-los. E nesse momento, se tem uma coisa que a gente não quer é isso. Acredito que todos concordem comigo. Não tem para que esse tipo de absurdo que vem sendo falado na imprensa, que vem sendo falado nas mídias tradicionais, por assim dizer, cheguem nos jogadores e acabe que atrapalhe ele, seja psicologicamente, seja... Porque muitas vezes a imprensa incita isso, né? Programas da TV aberta, principalmente, fazem matérias sensacionalistas, levantam notícias duvidosas, sem fontes, e acaba que um jogador pode perder a cabeça e responder, ou soltar alguma nota, feito o Felipe Melo soltou, feito o próprio Abel teve que soltar também após levantarem a mentira de que ele não tinha dado méritos ao São Paulo no domingo. E isso acaba gerando um clima chato no clube, né? Nesse momento que nós vivemos, esse tipo de coisa não é bem-vinda. O foco dos jogadores, do Abel, da comissão técnica, tem que ser único e exclusivamente em jogar futebol, em treinar o time e agora se preparar para enfrentar o Flamengo. Sobre o Universitário, óbvio, era um time bem fraco. O único atacante mais perigoso que eles tinham foi expulso, para mim, ao meu ver, corretamente, após aquela solada na cabeça do Everton. E aí o jogo praticamente acabou ali. Eles tentaram, ainda por um tempo, se seguraram para não tomar o primeiro gol, mas após o primeiro gol as coisas desandaram para eles, né? O Palmeiras ficou mais solto e tudo. No segundo tempo, o Abel ainda colocou vários titulares nossos. O Rony fez 2 gols, o próprio Gustavo Gomes, que ainda estava em campo, também fez um belo gol e tudo, e o gol do William. Então foi um jogo completamente controlado pelo Palmeiras. Eu acredito que não existiu nenhum chute, eu não tenho essa informação agora, posso até ver depois, mas que não tenha acontecido nenhum chute a gol do time do Universitário. Time frágil e com um jogador a menos, realmente a partida não existiu para eles. Eu fico feliz em saber que dentro do que era essa partida, os jogadores buscaram bastante jogo, né? Eu fiquei com medo de que ficasse aquele jogo meio parado, os jogadores sem muito interesse, sem querer correr, mas muito pelo contrário. Entraram em campo com o espírito de Libertadores, com o espírito de Palmeiras, o mais importante, e buscaram essa goleada. Acredito que seja
a maior da Libertadores atual e a maior goleada do Palmeiras dentro do Allianz, né? Desde que nos mudamos não, né? Desde que houve a mudança do Palestra Itália para o Allianz, nunca tinha existido um placar tão elástico e que aconteça mais vezes, apesar de ser um resultado bastante elástico e complicado de se alcançar. Fico feliz com a partida de hoje. Aconteceu da forma que imaginei. Primeiro começo do jogo, como eu falei, um pouco mais travado, o time um pouco mais travado, mas após isso conseguimos desfrutar da partida e alguns jogadores como o próprio Wesley, o Vinha voltou muito bem para a partida, para a equipe. O Gabriel Menino jogando pela ala direita e após o Abel ter desmanchado o esquema com 3 zagueiros, virou realmente um lateral direito, foi muito bem hoje. Ele que fazia bastante tempo que não jogava bem, hoje pôde jogar um pouco mais perto daquele futebol que ele mostrou pra gente no final do ano passado, no começo desse, nos jogos contra o River na Libertadores e antes da lesão, né? Eu espero que ele continue nessa crescente, tanto ele como o Vinha, que para mim são os melhores das posições, né? Já que o Palmeiras está jogando com 3 zagueiros e eu acredito que o Abel não vai mudar isso agora. O nosso ala pela esquerda tem que ser o Vinha, que não existe a menor comparação entre ele e o Vitor Luiz. Ele é muito mais rápido, muito mais técnico e para jogar de ala com a segurança que o Renan e o Gustavo Gomes dão por aquele setor, tem que ser um jogador que consiga passar do meio campo e criar jogadas. Hoje ele cruzou bolas perigosas, no primeiro gol do Rony a bola saiu de um cruzamento dele. Então, pela esquerda tem que ser o Vinha, isso para mim é indiscutível. E pela direita, o Gabriel Menino é um cara que já foi convocado para a seleção para jogar de lateral, ou pelo menos para treinar lá na seleção de lateral, porque todos sabem que ele tem um grande potencial nessa posição. Só que ele vinha, né, já uns 3 ou 4 meses com uma má vontade enorme, jogando muito mal quando entrava em campo e estava sendo banco de forma merecida. A partida de ontem aparentemente fez ele acordar um pouco para a realidade, começou a correr, acertou dribles, acertou lançamentos, cruzamentos, quando precisou recompôs bem. Então, se ele continuar essa pegada, também é titular indiscutível pela direita, porque o Mike é um cara que está fazendo hora extra no Palmeiras já fazem anos, e o Marcos Rocha, apesar de que nas últimas decisões ele é um cara que costuma ser seguro e tudo, mas também é um jogador que apresenta muitos problemas defensivos e por causa da idade já não está atacando tanto como atacava quando mais novo. Então, para esse momento, o Gabriel Menino em forma e disposto a jogar bola, disposto a correr, levando a sério as partidas, merece ser o titular indiscutível desse time. E sobre a formação, acredito que já que vamos jogar com 3 zagueiros, seria isso: o Everton, Luan Gomes e Renan, pela esquerda Vinha, pela direita Gabriel Menino. O nosso meio campo, ao meu ver, não pode ser Felipe Melo e mais algum menino da base. O Felipe Melo é um jogador muito pesado e que na maior parte do tempo joga como um quarto zagueiro, sem avançar o meio campo, porque ele sabe que se ele avançar muito e precisar voltar correndo, ele não tem mais velocidade para acompanhar os atacantes do outro time. Então nosso meio campo tem que ser o Danilo e o Patrick de Paula, como vinha sendo até pouco tempo atrás, e de forma inexplicável, por causa de 45 minutos que o Danilo jogou mal, ele perdeu a posição para o Felipe. Ao meu ver, não faz sentido. Então, o meio campo com Danilo, Patrick e Veiga, e na frente Rony e Luiz Adriano, que no momento são o que nós temos de melhor. Então, esse time sendo escalado assim contra o Flamengo ou contra qualquer outra equipe que possa vir a nos enfrentar ainda nesse ano, nós entraremos bastante fortes na partida, levando em consideração que nosso sistema com 3 zagueiros é muito bom, muito bem montado, passa poucos riscos. Danilo e Patrick no meio campo tem muita força para marcar e também tem força e velocidade para sair jogando, o que faz com que essa transição da defesa para o ataque seja feita de forma muito mais rápida, muito mais dinâmica do que quando o Felipe está em campo, que ele como não tem essa velocidade para carregar a bola em velocidade,
ele tenta lançamento o tempo todo, e esse jogo de esticão para o Rony, a gente sabe que tira muito do que o Palmeiras tem de melhor, que é estoque de bola rápido para armar o contra-ataque. Então, eu espero que contra o Flamengo o Abel já possa fazer isso, já possa entrar com esse time em campo, para que com essas melhores peças que nós temos, nós podemos começar o Brasileiro com a vitória dentro do Rio, na nossa casa, né, na nossa segunda casa, já que o Maracanã a gente costuma fazer festa lá, e que a gente possa começar com esses 3 pontos sobre o Flamengo, que é o atual campeão, nosso um grande rival para o ano, que daria uma moral ainda maior para o clube. Vindo de um 6-0 na Libertadores com o time reserva, iniciar o Brasileiro com o pé direito ganhando do Flamengo, seria bastante interessante para o Palmeiras. Deixem nos comentários o que vocês acham, claro, em relação à escalação, em relação aos nomes que eu citei, se vocês concordam. Eu acredito que caso isso aconteça, o Palmeiras tem sim grandes chances de ganhar do Flamengo lá, e tenho medo que se o Palmeiras entrar, se o Abel escalar o mesmo time que enfrentou o São Paulo, nós vamos perder o jogo, provavelmente, porque é um time muito lento, muito defensivo, e aquilo, contra um time com tanta qualidade ofensiva contra o Flamengo, se você entra para não jogar bola, só para tentar se defender, fatalmente você vai perder o jogo. Eles que têm um time com uma zaga bastante exposta, com jogadores que a própria torcida não gosta na zaga, isso tem que ser explorado pelo Abel, tem que ser explorado pelo Palmeiras, e para fazer isso nós precisamos de jogadores leves, de velocidade, tanto no meio campo quanto no ataque. Felipe Melo, o próprio Zé Rafael não tem condições de, nessa partida, começarem de titulares. Eles precisam de algo mais dinâmico no meio campo. O meio de campo do Flamengo é muito dinâmico. Se o Palmeiras não fizer isso, vai acabar tendo problemas. Mas sobre o Flamengo eu falo na live de amanhã, na próxima. Por hoje é isso. Eu não tenho muito mais o que falar a respeito do jogo. Foi um passeio contra o Universitário. Para mim o destaque da partida foi o Vinha. O William acabou ganhando como melhor em campo. Algo que eu discordo bastante, porque para mim não faz sentido. O Vinha jogou muito bem, quando precisou marcar, marcou bem, atacou, fez gol. Então, para mim seria ele. O próprio Gustavo Gomes foi muito bem, como sempre. O Wesley foi melhor do que vinha sendo também. Mas para mim o craque da partida foi o Vinha. A opinião de vocês aí, quem é que merecia esse troféu de melhor do jogo? Sobre a próxima live, acredito que amanhã, não nesse horário, mas provavelmente bem mais cedo, eu possa estar ao vivo aqui novamente. Para quem estiver assistindo a live, muito obrigado. E para quem for assistir depois como vídeo aqui no canal, deixa o like aí, se inscreve, compartilha. Foi um prazer falar com vocês, foi um prazer ter vocês me escutando. Meu nome é Rodrigo, repito, e por aqui vocês terão um novo canal para interagir com um palmeirense fanático também, como vocês são, tenho certeza disso. Ainda no formato de podcast, mas logo logo estarei implementando mais algumas coisas aqui na live. Vou colocar a minha câmera também, mas nesse início, por enquanto, como podcast. Espero que tenham gostado, espero que possam voltar aqui mais vezes e que a gente possa trocar ideias sobre o Palmeiras e sobre outros assuntos também que possam vir a surgir. De toda forma, mais uma vez obrigado, se inscrevam aí, deixem um like e até a próxima. Valeu, rapaziada.